Olá, sejam bem-vindos ao PodCreaCast, o podcast do CREA Paraná voltado para engenheiros, agrônomos e geocientistas. No programa de hoje, vamos falar sobre um assunto muito importante para o desenvolvimento sustentável das cidades, REURB. Para isso, a gente convidou Luiz Otávio Oliani, que é engenheiro cartógrafo e responsável pela regularização fundiária de mais de 16 mil imóveis urbanos e mais de 2 mil imóveis rurais em diversos municípios brasileiros, correto? Correto. Olá, seja bem-vindo. Obrigado, bom dia. Bom dia, obrigado pela participação. Estamos também com o Dante Barleta, que é assessor parlamentar do CREA Paraná e vai nos dar uma consultoria mais voltada para a área jurídica, né, Dante? Isso mesmo. Ah, legal. E o nosso convidado, nossa estrela, o presidente do CREA Paraná, engenheiro agrônomo Clodomir Ascari. Seja bem-vindo, presidente. Obrigado, Guilherme. Prazer estar com vocês aqui e falar para quem nos assiste desse tema que, primeiro, a gente fez um trabalho de contratar uma equipe focada e voltada para os problemas que a gente realmente tinha, e eu procurei buscar uma assessoria para resolver alguns problemas. E o Dante veio com a experiência da nossa Assembleia Legislativa, tem experiência há anos trabalhando lá, assessorando parlamentares, e eu trouxe para nos assessorar tanto a presidência, mas também as entidades de classe, os profissionais, para que ele possa também fazer uma assessoria lá nas prefeituras, nas câmaras de vereadores, enfim, os vereadores e os profissionais, fazer alguma sustentação oral, se for necessário. Isso é um trabalho importante que a gente deixa à disposição dos nossos profissionais, das nossas associações. E ao convite do Luiz, a gente fez esse convite para nós discutir esse assunto, porque durante a nossa agenda parlamentar, eu participei de várias entregas a candidatos a prefeito na época, e nenhum dos municípios, Guilherme, Luiz e Dante, não existe problema de regularização fundiária, né? REURB, regularização fundiária urbana. E isso foi me chamando muita atenção. E nós já temos em tramitação na nossa Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, uma das nossas entidades, que é a Associação lá de Francisco Beltrão, que fez já um esboço, né? E nós preparamos a PL, está tramitando, está lá na nossa Assembleia, e nós precisamos dar o encaminhamento, e a sociedade precisa saber que nós estamos preocupados, vamos envolver o que for preciso, governo do Estado, prefeitura, Tribunal de Justiça, o que quer que seja, para nós dar o encaminhamento. E eu estou muito feliz de poder estar falando aqui, para que a nossa sociedade, a nossa comunidade saiba. Nós também precisamos aprender um pouco mais, Luiz, os engenheiros cartógrafos, os nossos profissionais do sistema, enfim, aonde nós entramos nessa história, o que nós podemos fazer para que se diminua esse problema, ou acabar de ser possível, mas pelo menos que diminua, atenue, porque o impacto social disso ele é muito grande. Para você ter uma ideia, uma pessoa que não tem o imóvel registrado, ele não tem o endereço. Se ele não tem endereço, ele não consegue fazer um cadastro, fazer uma compra com prazo. Então é isso que me incomoda, é isso que me move a pôr força nossa, pôr nossa equipe para trabalhar e chamar profissionais como você, Luiz, para que nos oriente, nos ajude, nos dê um caminho, sugira também essa ideia, e quem nos assista também contribua nas suas experiências, né? Nossos profissionais certamente já tiveram, assim como o Luiz, muitas experiências de regularização fundiária, para que a gente contribua com a sociedade nesse sentido. Por isso que eu estou muito feliz aqui de estar aqui, e muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite, Luiz. Presidente, eu que agradeço a oportunidade de poder vir aqui explanar um pouco sobre um tema que a gente trabalha aí há mais de 11 anos focado, né? A gente já está há 17 anos no mercado, mas desde 2013 focado ali em regularização fundiária, mais na urbana e também um pouco na da rural. Eu vou comentar com o presidente aqui o início da minha fala ali no painel que eu apresentei agora há pouco aqui no evento. A regularização fundiária, por mais que ela já venha há vários anos e a lei atual ela é de 2017 e com o decreto de 2018, ela ainda é um tema muito novo, que gera muita controvérsia e gera muitas dúvidas por muitos profissionais de todas as áreas.
E respondendo a tua pergunta inicial ali, onde que entra a engenharia? Então aí. A engenharia entra em tudo no processo de regularização fundiária, porque a lei em 2018, ela foi muito melhorada, né? A primeira lei ela era de 2009 e ela não tinha parâmetros técnicos nenhum. E a lei de 2017 e 2018, ela coloca vários itens técnicos que precisam ser cumpridos no processo de regularização fundiária. E quem que cumpre esses itens? São os engenheiros. Como eu comentei na palestra, hoje eu sou engenheiro cartógrafo, mas a gente tem uma equipe multidisciplinar, a gente faz a gestão do processo, mas eu não faço REURB sozinho como engenheiro cartógrafo. O engenheiro civil não faz REURB sozinho como engenheiro civil, o engenheiro ambiental não faz a REURB sozinho como ambiental, e assim todos os outros profissionais do sistema, geólogos, geógrafos e assim por diante. Nós temos que ter uma equipe de engenharia multidisciplinar. A gente envolve desde a parte do levantamento de campo, desde a parte de coleta de dados topográficos, base cartográfica, aerofotogrametria, parte de análise de solo, análise de risco, análise de inundação, áreas de preservação permanente, compensações ambientais e assim sucessivamente. E a gente sabe que esse leque multidisciplinar não é feito por um profissional único, que a gente tem profissionais que se complementam dentro do sistema. Então as engenharias elas são fundamentais e eu fico bem contente de poder estar aqui conversando com vocês, porque a gente vê em muitas situações que a engenharia está sendo negligenciada por parte dos municípios, por parte das pessoas que aprovam e pessoas que também estão tentando fazer REURB que não são da área das engenharias e não têm esse conhecimento técnico. Então essa oportunidade da gente poder levar para os profissionais, para os municípios, para a comunidade de uma forma geral a importância da engenharia no processo de REURB, e todos eles entenderem que precisa de uma engenharia de qualidade, de uma engenharia muito bem feita, para que a gente tenha um sucesso no processo ao longo dos anos, porque a gente tem que ter um processo que ele não precisa ser refeito. E com um projeto de baixa qualidade, com falta de engenheiros e profissionais capacitados, isso vai acabar gerando um problema no futuro de novo. Então, mas Luiz, eu quero te fazer uma pergunta aí, desculpa até te interromper, mas algo que eu ouvia muito era de que é um processo demorado, que demora muito, alguns até dizem é impossível fazer a regularização. Isso é um mito, porque nada é impossível. Nada é impossível. Eu até interpretava assim, bom, provavelmente ele não começou bem o processo. Eu queria que se você tentasse fazer um passo a passo para nós, porque o problema está no município, está no registro de imóveis, no cartório, no levantamento de dados, aonde é que dá mais, que trava esse processo? Por que isso virou assim para a sociedade algo... Um estigma. Inatingível, vamos dizer assim, que não é. Que nós, que a engenharia, como você falou, vai resolver, pode resolver. Sim. E aonde que nós temos que, vamos imaginar assim, se nós tivesse dentro de uma garrafa saísse um gênio e falar, ó, o teu desejo para resolver o que quer. Onde que está o pulo do gato aí? Olha, presidente, acho que eu não saberia nem fazer o pedido para o gênio. De tanta coisa que tem, tantas situações que mas tem. Então esse gênio vai dar 10 pedidos para você, mas resolva para esse negócio. Exatamente. Mas eu acho que assim, ó, a gente tem situações e situações. E quando a gente fala de ambiente urbano, comunidades, tem loteamentos irregulares desde classe C, D e E a classe A, classe B, condomínios de luxo, então varia muito o perfil. É mito, então, que só pessoas mais pobres... Mito. A gente tem cidades aí que tem loteamentos que o padrão de casa é de 4 milhões para cima. Uhum. Então, o grande mito que eu acho que a gente pode falar aqui é irregularidade e invasão. Um percentual muito pequeno das áreas que nós atuamos aqui no Paraná, né, esses 15 mil imóveis estão dentro do Paraná hoje, mais focado na região metropolitana de Curitiba e litoral, algumas aqui mais para o interior, que a gente está fazendo algumas prospecções, mas 95% dos casos que nós temos, que nós trabalhamos ao longo desses últimos 11 anos, são lugares que as famílias venderam, são locais que alguém mandou a pessoa morar naquele local, alguém que loteou errado, não quis contratar engenheiro, não quis pagar imposto, não quis fazer a parte certa de uma incorporação e gerou aquela irregularidade. A grande maioria das pessoas que estão lá são de boa fé, são terceiros de boa fé com baixo conhecimento, com baixa escolaridade que acabaram comprando. Lógico, as áreas irregulares de um padrão mais elevado, elas são proporcionalmente muito inferiores das áreas de padrões com menos receita, em situações das cidades com menos receita. Mas a gente encontra de tudo. Aí, por isso que a primeira pergunta do presidente é: quanto tempo demora para fazer uma regularização fundiária?
Aí a gente entra na questão da engenharia de uma forma mais complexa, porque depende muito, presidente. Tem locais que a gente conseguiu regularizar em 6 meses, 8 meses. Tenho esses cases dentro do escritório da empresa, que foi uma coisa que funcionou, mas era uma área que não tinha problema ambiental, ela não tinha rio, ela não tinha área de risco, a comunidade inteira estava mobilizada. Para vocês saber, imaginar, fazer uma pergunta para o presidente: você acredita que tem gente que não quer receber o documento do seu terreno? Não acredito. Você consegue imaginar isso? Não consigo. A gente tem pessoas que não querem receber. Então tem comunidades que travam o processo, tem brigas políticas que travam o processo, tem problemas ambientais. Então a gente tem desde questões técnicas, questões políticas, questões sociais, questões econômicas. Então são vários fatores que nós temos que botar nessa equação para conseguir chegar num denominador comum ali para poder responder algumas perguntas. Ao mesmo tempo que eu tenho cases que eu resolvi em 6 meses, eu tenho a regularização que estão tramitando há 10 anos. Tem áreas dentro de APA, tem áreas que passam rios grandes, tem áreas que a ocupação afeta o manancial de abastecimento de Curitiba. Então, são situações que você tem que lidar de formas diferentes. E cada situação dessa a gente tem que estudar, analisar muito bem para poder responder essas perguntas. Eu tenho uma pergunta agora para o Dante, talvez ela seja um pouco delicada, mas é crime uma propriedade irregular? Não em si. Só a propriedade estando irregular não é crime? A propriedade irregular não é crime. A irregularidade é você tomar posse de um terreno de outro, né? Sem um justo motivo para isso, ou uma compra, ou uma transferência de propriedade. Tá, vocês resolvem isso também. Mas esse aqui é dele, o terreno não é dele. Porque mas não é dele. Não. É uma situação muito complicada, porque a partir do momento que há um ânimos de posse, né, há um ânimos de proprietário, uma vontade de proprietário, de uma propriedade que está sem a sua função social atingida, essa pessoa passa a adquirir direitos sobre ela, alguns direitos que não são necessariamente os direitos de propriedade, mas são deles derivados. Complementando, Dante, a tua fala ali, comprar uma propriedade irregular não é crime. Viver numa propriedade irregular não é crime. Crime é o cara que tem um terreno grande, quer loteá-lo e não faz o processo correto. Não contrata um engenheiro, não faz a aprovação da prefeitura, não faz a incorporação daquele empreendimento. Ele simplesmente vai lá, mete uma máquina, abre uma rua e começa a vender lote. O cara que fez isso, ele está cometendo um crime. Ou que comprou dele, não. Ou estelionato. No mínimo fez uma ilegalidade. Sim, uma ilegalidade grande, e ele pode ser responsabilizado de outras formas que não é criminal. Pode ser formas cíveis, através de reparação de danos, indenizações por danos materiais, morais, inclusive, por desperdício do tempo. O dano que eles causaram para as pessoas que compraram de boa fé, não sabendo que aquilo estava irregular. Ao município mesmo, né? Em relação à forma como aquele lote se desenvolveu, as consequências que teve para os serviços colocados, que muitos serviços, imagino que resgatando uma das partes que você falou, muitos moradores não devem querer o título, porque eles passam a ter que responder IPTU. pela luz, pagar IPTU, pagar água, quando tem, né? Quando tem. Então é uma situação bem complexa de ser tratada. E esse ponto é interessante da gente até abordar, porque quando a gente fala de loteamento novo, a gente fala na Lei 6766. Que é a lei federal que rege loteamento, e em cima dela que todos os municípios criam suas leis, suas diretrizes com base nisso. E ela prevê esse crime de fazer loteamento sem aprovação e algumas outras situações. A lei da REURB, por sua vez, vamos pensar, a lei 6766, quero fazer um loteamento novo. A lei da REURB, está tudo feito errado, como que eu vou regularizar? Mas na lei da REURB, ela ainda tem alguns artigos que falam que se você regularizar pela REURB, você não isenta as responsabilidades do loteador irregular. Então, muitos casos, a maioria dos casos, alguém vendeu irregular porque não queria gastar, não queria investir com engenheiro, deu aquele jeitinho lá e vendeu. Se essa pessoa ainda é viva e se ficou comprovado ao longo do processo da REURB todos esses danos que o Dante falou, que ela causou para a comunidade, para o município e para as pessoas que estão lá,
independente dele anuir o processo de regularização, ele pode ser responsabilizado por Ministério Público, pelo município e assim sucessivamente. Não isenta a culpa. A culpa, Tá. exatamente. E a gente falou bastante agora do lado pessoal, mas do lado voltado mais para a cidade mesmo. Que benefícios que o processo de regularização pode trazer para uma comunidade, para a cidade? Nossa, os benefícios assim são... Se eu começar a elencar todos aqui, a gente fica... estoura o tempo, mas vamos elencar alguns assim que são primordiais. Conhecimento do seu território, saber onde as pessoas estão e dar um endereço formal e trazer essas pessoas para dentro de uma sociedade formal com dignidade. Que é o que o presidente comentou no início. O primeiro ponto que o presidente abordou. Geração de receitas. Vamos dar um exemplo. A gente, na nossa assistência social, ela acompanha os loteamentos antes, durante e após. Por isso que eu falei que é multidisciplinar. A gente envolve tanto o jurídico, assistência social e as engenharias de uma forma mais completa. Loteamentos, depois a gente fez um estudo em alguns loteamentos de 1 ano após a REURB. A gente fez a regularização e entregou os documentos para as famílias. Nesse caso, que a gente tem ali os dados que eu uso como case, são 482 famílias. É um loteamento grande. No primeiro ano, até foi implantado nos anos 70, 72, se eu não me engano, e a gente regularizou ele ali em 2015. E a gente está acompanhando esse loteamento desde então. Por isso que eu até comentei na palestra que o trabalho de REURB tem que ser feito para o futuro. Eu quero voltar no lugar que eu regularizei hoje, daqui a 10 anos, e ver o desenvolvimento daquele lugar. Não apenas entregar um negócio. A gente tem que entregar um papel, né? A gente tem que retornar para a sociedade uma coisa que melhore a qualidade de vida das pessoas que ali estão. No primeiro, até 2015, quando a gente começou essa regularização, a prefeitura não recebia um centavo de IPTU. Estava toda a documentação no nome dos loteadores irregulares que fizeram nos anos 70, não recolhia um centavo de IPTU. No primeiro ano, ela já recolheu quase 700 mil reais de IPTU das pessoas pagando naquele loteamento. Isso gera dinheiro para reforma de escola, asfalto, transporte, saúde e assim sucessivamente. Mas o que mais nos surpreendeu na assistência social, quando ela foi acompanhando, foi que no final desse primeiro ano de documentação regularizada, mais de 12% do loteamento tinha aberto algum tipo de formalização econômica. MEI, EPP, o cara que tinha lá a venda do gás se regularizou, a loja, a manicure também foi lá e botou a sua MEI. Então, das 482 unidades, se eu não me engano, acho que eram 58 já estavam com algum tipo de CNPJ registrado no município, que foi o que o presidente comentou, ter o endereço, pegar um crédito e fazer. Então, isso gera um ganho fantástico para o poder público, não só de ter a base, ter as informações, mas de impostos, de geração de renda, de geração de emprego. Porque a pessoa no loteamento regular com endereço formal, ela pode empreender. Aí ela contrata a filha da vizinha para ajudar no salão de beleza do bairro, o cara contrata o pessoal que mora ali. Então a gente começa a criar um giro econômico. Além do que, as empresas as incorporadoras começam a entrar nesses loteamentos para construir, porque o lote passou a estar regular, sobrados, casas populares e vários tipos de empreendimento. Mexe o material de construção, mexe o bairro, mexe a cidade começa a rodar. Mas eu acho que o fundamental aí é que dá dignidade para a pessoa, né? Com certeza. Mas uma coisa que até me perguntaram isso, eu vou deixar aqui, já que é para esclarecer quem nos assiste, né? Como que um terreno desse irregular, a pessoa tem conta de água, luz, telefone, celular, né? Mas como é que chegou a água para ele lá? Como é que chegou a luz se ele não tem, se está irregular? Como é que funciona isso? Durante muitos anos, até recentemente, onde foi bloqueado as concessionárias de fazer as ligações em terrenos irregulares, o simples contrato de gaveta já comprovava e liberava a ligação da água e da luz. E muitas vezes os próprios municípios, lógico, a gente sabe que nossos municípios são muito poucos que têm estruturas completas para conseguir fazer uma fiscalização a rigor, né, como deveria ser. A gente sabe que falta recursos, faltam profissionais, faltam várias situações. Mas Luiz, só para entender, a responsabilidade seria do município, então? Não. A responsabilidade seria do loteador. Porque a maioria dessas áreas as pessoas venderam particularmente. São muito poucas áreas públicas que foram ocupadas ou invadidas. Só que chega um momento que aquela densidade demográfica começa a crescer tanto, tem tantas famílias ali, que o município se obriga a colocar uma infraestrutura, mesmo estando irregular. Aí começa a fazer, porque aí a gente entra num embate.
Quais são os direitos fundamentais da pessoa? Exatamente. E o município vai negar aquele direito, daí começa esse embate. Por isso que eu sempre comento, a regulação fundiária ela ainda é um tema muito novo, com muita coisa para ser discutida e muitas opiniões. Tem opiniões de que não se deve ligar água e luz em loteamento irregular, tem opiniões que deve se ligar água e luz em loteamento irregular. Não, a gente achou no meio termo em algumas situações. Se a pessoa entrou no processo, ela pode ligar a água e a luz dela, independente se o processo vai demorar 1, 2 ou 10 anos, entendeu? Então... É importante ver que enquanto a justiça olha sobre a ótica pontual dos problemas, do ponto de vista da administração pública e nosso, né, como profissional de um determinado conselho, aqui do CREA em especial, é uma visão sobre um sistema como um todo, que um direito está interligado ao outro, e muitas vezes esse embate gera essas contradições, né, que o judiciário vai determinar que seja se dê acesso a uma determinada comunidade, independente dela estar regular ou não. Isso, por um lado, é bom, por outro lado, é ruim do ponto de vista do planejamento, que a gente não se obriga a resolver os problemas como um todo, né? Sim. E por isso que vem a lei do REURB. Exato, para tentar botar todos esses itens numa balança de uma forma que flexibilize, para que os municípios possam correr com isso, possam fazer. A gente sabe que é um anseio, quando a gente lida com a comunidade, é o que eu às vezes começo, é uma analogia meio simples, mas regularizar um terreno não é fritar um pastel. Não vai sair. Tem muitas pessoas achando que funciona dessa forma. Mas para você fazer um projeto de qualidade com estudos, porque eu não posso regularizar hoje uma pessoa que eu sei que ela corre risco. Não faz sentido, não tem lógica nenhuma. Então, para a gente poder chegar nesse ponto, a gente tem que ter uma série de estudos desses profissionais de multidisciplinares. Mas se eu vejo que uma pessoa ela corre o risco de ter um desabamento na casa dela, ou ter um alagamento que pode prejudicar, ou aquelas pessoas que moram na beira do rio, a gente tem que ter formas de conseguir resolver isso. E isso entra o poder público, daí entra a parte dos municípios atuarem nos processos. Então, temos processos feitos de forma privada e temos processos feitos de forma pública. O grande ganho da lei hoje, da lei da REURB, é que ela permite que as comunidades se mobilizem para contratar profissionais capacitados das engenharias e fazer os projetos e promoverem regularização de suas próprias comunidades sem depender do poder público. Aí o poder público ele vira um ente fiscalizador e aprovativo, e não um ente executor da regularização. Isso traz um ganho para muitas comunidades. Luiz, uma pergunta que meio pessoal é caro fazer uma regularização fundiária urbana? Assim, se a gente for falar de valor, é muito relativo. Hoje eu digo que é um investimento muito bom e que não é caro. Porque se você for comparar o custo que uma pessoa tem, que uma família, muitas vezes não é uma pessoa única, é uma família que tem 2, 3, 4 pessoas trabalhando, o custo que ela tem para regularizar o seu terreno, ela é 1, 2% do que o imóvel dela vai valorizar. Para o presidente ter uma ideia, tem locais que quando a gente iniciou o processo de regularização, o terreno custava de 30 a 40 mil reais. Um terreno de 450 metros quadrados, região metropolitana de Curitiba. Hoje, esse terreno você não compra por menos de 300, 350 mil, é 10 vezes de valorização. Certo. Então, a própria valorização patrimonial dela, ela paga em 3, 4, 10 vezes o investimento. E esse custo ele está mais cartorial? Onde que o maior valor fica onde? Até eu estou fazendo essas perguntas para nós já fazer um encaminhamento seguinte. Tá, temos a problemática que está contextualizada, mas e aí? Como é? Porque os prefeitos, enfim, esse pessoal que nós entregamos a agenda parlamentar, eles estão interessados em resolver. Sim. E aí nós precisamos chegar lá com uma proposta. Então, nós precisamos fazer uma negociação com o cartório, registro de imóveis, precisamos... o CREA tem que baixar RT, o que é? Onde que está? Não, eu estou abrindo o jogo porque eu quero resolver isso aí. E eu queria até que você me ajudasse para nós também fazer a nossa lição de casa aqui e eu poder... Porque em alguns momentos a gente está em contato com essas autoridades. Sim. E a oportunidade que a gente tem, né, Dante? Sim. De falar, olha, meu amigo, isso não está indo para frente por causa disso, precisamos melhorar isso. Então eu queria que você deixasse a contribuição, no teu entendimento, na tua experiência de mais de 15 mil regularizações já realizadas, né? Eu digo assim, custos com o município não tem.
A gente tem, todos os municípios que nós trabalhamos, os municípios não estão cobrando taxas de análise de projeto e nada disso. Então o custo que a gente tem, podemos colocar que seria ali uns 20% cartório e 80% parte técnica, engenharia e levantamentos. Porque só para a gente ter ali, eu já elenquei algumas linhas de profissionais que a gente tem para conseguir fazer um projeto desse. Então a gente fala em assistência social, a gente fala em departamento jurídico, que querendo ou não a gente tem que dar um suporte para as famílias. Não adianta simplesmente você bater lá na casa da pessoa, quem que mora aqui? Fulano, ciclano, quanto que você ganha por mês? Beleza, acabou. Não, você tem que explicar para as pessoas, tem todo um trabalho educativo para essas pessoas. Não adianta a gente regularizar um loteamento, montar todo um plano ambiental, medidas mitigadoras, tudo, o município vai lá, consegue verba para arrumar drenagem, arrumar a parte ambiental, deixar tudo bonito. E a pessoa continuar jogando lixo no rio que passa no fundo da casa dela. Então aí a gente entra em situações maiores, mas a gente tem todas as partes das engenharias, tem partes de projetistas, tem parte de levantamento de campo, tem equipamentos. Então é uma estrutura muito grande para você regularizar, fazer um projeto de REURB completo. Não é uma simples topografia de você ir lá fazer uma topografia e entregar. Então, a maior parte do custo mesmo hoje está em entregar um produto de qualidade. Aí quando o presidente me perguntou de demora, muitas vezes a maior demora está dentro do poder público por falta de conhecimento dos técnicos sobre um tema muito novo. Então eu acho que o CREA pode ajudar muito nisso, na parte de explicar para os profissionais e trazer conhecimento para aqueles profissionais que estão dentro do poder público a importância desse tema e como trabalhar com as engenharias. A gente está entrando nos minutos finais, presidente. Eu acho que agora é a hora da gente deixar um recado para o futuro, né? A gente pensar um pouco no futuro. Para o futuro, o que a urbanização pode trazer esse processo do REURB? Para o futuro, eu acho que, se for resumir em poucas palavras, eu acho que dignidade e qualidade de vida para as pessoas. E as engenharias, elas são fundamentais para promover isso. A gente sabe que sem engenharia não tem desenvolvimento urbano, não tem ordenamento territorial, não tem infraestrutura, né? Para a gente for elencar aqui. Então, eu acho que seria esse um resumo ali. E você, presidente, da parte do CREA, como que o CREA pode contribuir para isso? Olha, baseado na semana que estamos passando aqui, eu acho que a palavra, para resumir isso, é protagonismo. A resolução desse problema está dentro do CREA. Nós precisamos ocupar esse espaço. Eu acho que para mim é claro isso. A gente precisa fazer uma análise, vai ser através do nosso programa Casa Fácil, apresentando lá na prefeitura, fazer esse convênio, vai ser através de um convênio com uma universidade, ou... Enfim, os profissionais nós temos, metodologia nós temos. Sim. Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que está faltando talvez as nossas engenharias se organizarem, traçarem meta e nós apresentar para o pessoal. E pelo que eu entendi aqui, o começo da conversa é com a ação social. Eles que devem apresentar para nós aonde está o problema. E nós resolvemos, como bons engenheiros. E quem é que quer resolver? Porque já me falou, tem gente que não quer resolver. Então não adianta chegar lá e oferecer algo que outros não querem. Mas enfim, eu estou muito assim, tranquilo com isso, né? Porque a gente tem as equipes focadas, o pessoal preocupado com isso, e a gente vai ter que achar uma saída para isso aí, Dante, para que a gente encaminhe a nossa engenharia. Nós temos 100 mil engenheiros aqui no estado do Paraná, especialistas em todas as áreas, e nessa área de cartografia, enfim, de georreferenciamento, a gente tem vários profissionais, inclusive várias modalidades que podem atuar nessa área. Então eu não vejo dificuldade. A questão agora é protagonismo e ação. Fazer. Acho que é isso, né? E mostrar para os municípios, para as pessoas e para a comunidade que depende dos engenheiros trazer um futuro melhor, trazer essa dignidade, trazer essa regularização para todo mundo. O CREA é fundamental nesse processo. Assim como várias áreas, né? Desculpa aqui só para finalizar essa minha fala, porque eu ouvi aqui os parlamentares que estiveram aqui, o próprio prefeito eleito aqui em Foz do Iguaçu, de que a engenharia é a base de uma prefeitura. Se uma prefeitura não tem uma engenharia bem concebida, ela não tem como gerar projeto. Você não tem projeto, você não consegue recurso, não consegue fazer nada, você a cidade não anda. Então está muito claro para nós, agora é nós exercer o nosso protagonismo nesse processo todo aí, não é, Dante? É isso mesmo. Eu acho que o CREA tem um papel fundamental nessa conscientização da importância do conhecimento técnico e que foi consolidado na lei, né? E isso traz uma
uma perspectiva muito legal de atuação, que não é um campo, é uma perspectiva de articulação. Né? E isso vai levar para frente o nosso propósito. Né? Bom, eu tenho mais um monte de perguntas para fazer, mas a gente não tem tempo agora. Agradeço a presença de vocês três aqui no nosso programa. Acho que foi bem produtivo, a gente conseguiu esclarecer alguns temas muito importantes e deixar um recado para quem está assistindo a gente, que tem outros programas que estão sendo gravados aqui durante o EPEC, com temas bem legais, são temas variados e estão todos disponíveis no nosso canal do YouTube. Vai lá, playlist PodCreaCast, vocês encontram todos os nossos programas. Muito obrigado pela participação, pessoal. Tenham um excelente restante de evento aí. E sejam bem-vindos, caso queiram discutir novamente esse tema ou tiver atualizações, o PodCrea está de portas abertas. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar falando aí com vocês. Obrigado, presidente. Estamos à disposição no que a gente puder ajudar esse desenvolvimento aí, que o sonho é ver o nosso estado cada vez melhor e trazendo soluções aí para todo mundo. É isso, é o nosso grande objetivo. Muito obrigado, obrigado a todos. Obrigado. Muito obrigado.